Outubro é o mês de conscientização para a prevenção do câncer de mama, o segundo tipo mais frequente no mundo. Segundo o Instituto do Câncer, mais de 57 mil novos casos devem ser diagnosticados apenas neste ano. E eu converso agora com o oncologista, especialista em câncer de mama do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Carlos Henrique dos Anjos. Obrigada pela presença, doutor. Boa noite. Boa noite. O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer entre as mulheres, isso em todo o mundo, é isso? Exatamente. Excetuando-se o câncer de pele não melanoma, que é o tipo de câncer mais comum, porém com um grau de agressividade e complicação pequena, nas mulheres o câncer de mama é a neoplasia maligna mais frequente. A gente estima que no mundo todo haja uma incidência de 1,6 milhões de novos casos no ano. Isso representa aproximadamente 23% de todos os casos de câncer nas mulheres e, infelizmente, o câncer de mama ainda é responsável por aproximadamente 14% de todos os óbitos relacionados a câncer nas mulheres. Quais são os fatores de risco que levam a esse número tão grande aí da doença? Os fatores de risco mais importantes são, obviamente, ser mulher. Essa é uma doença que, apesar de ser presente no homem, ela é muito mais prevalente e incidente nas mulheres. A idade, a partir dos 50 anos, nós temos um aumento importante na incidência. Fatores relacionados à vida daquela mulher aumentam o risco da incidência do câncer de mama, como tabagismo, etilismo, não ser sedentário, ter excesso de peso. A raça branca ou a cor de pele branca tem uma incidência maior dessa doença e ter correlação, ter um familiar, principalmente um familiar de primeiro grau, aumentam a incidência dessa doença. Quando o senhor fala etilismo, é o uso do álcool, né? O uso do álcool, bem como o uso do tabaco, apesar de não serem fatores preponderantes, mais importantes, aumentam de maneira não tão grande, mas significativa o risco da incidência dessa neoplasia. E a gente está no mês da campanha Outubro Rosa, vários Exatamente. monumentos aí espalhados pelo país estão coloridos com essa cor para chamar a atenção para a prevenção, diagnóstico, exatamente para tentar diminuir o número de óbitos no país, né? Quais são as medidas que as mulheres devem tomar, quando é que elas devem começar a se prevenir e o que fazer? Perfeito. O Outubro Rosa, que já remite desde a década de 90, tem exatamente esse objetivo. Tem o objetivo, então, de rememorar a importância da prevenção e do screening, da busca ativa do câncer de mama. Vamos só traduzir, doutor. O screening é o... O screening é a realização de exames com o objetivo de tentar fazer o diagnóstico precoce dessa doença. Quais são os exames indicados? Perfeito. O exame indicado é a mamografia. A mamografia ela é recomendada, então, pelo INCA aqui no Brasil, que deva ser iniciado a partir dos 50 anos e deve ser realizado primordialmente a cada 2 anos. Existem evidências que a partir dos 40 anos há benefício também da realização da mamografia, ou seja, um aumento na detecção do câncer precoce também em mulheres mais jovens, porém nessa faixa dos 40 aos 50 anos nós temos um aumento importante também da incidência de falsos positivos, ou seja, de exames que na verdade detectam outros achados que não câncer e levam às vezes a exames invasivos de maneira desnecessária. Mas sempre deve ser discutido a partir dos 40 anos com o médico daquela mulher quanto à realização de testes de screening e obrigatoriamente a partir dos 50 anos a cada 2 anos. Quando você... Desculpa, o senhor quer concluir? O objetivo disso, obviamente, é fazer a detecção precoce da doença, porque, obviamente, em fases precoces, a chance de obter-se a cura iniciando-se o tratamento é muito maior do que em fases tardias. Isso que eu ia colocar. Quer dizer, então a mulher tem que observar o seu corpo. Muitas não observam, né, doutor? E como é que dá para observar sem fazer esses exames aí mais apurados? Nós temos o autoexame, que então é a observação da mulher na palpação do seu próprio corpo, na região das mamas e na região das axilas, mas é importante relembrar que isso não substitui o exame clínico da mama feito por um médico especializado nessa investigação e, por sua vez, também não substitui a realização da mamografia. É óbvio que é importante a mulher estar atenta ao seu corpo e à formação de
lesões nodulares, caroços na região da mama ou na região da axila, alterações da pele, saída de secreção sanguinolenta ou clara pelo mamilo, mas isso não substitui, a partir dos 40 anos, uma consulta anual com um médico especializado e, a partir dos 50 anos, a realização das mamografias. E como as mulheres normalmente esquecem de fazer essa observação, qual é a melhor época, a melhor fase para se fazer esse toque na mama e se perceber alguma diferença? A melhor época para fazer isso, para fazer o toque da mama, é aproximadamente 7 dias após o período menstrual, no qual existe um menor risco de ter algum nódulo que ela encontre por conta da menstruação. E o Outubro Rosa está aí para lembrar as mulheres da importância de buscar a consulta médica e de buscar a realização da mamografia para tentar fazer a detecção precoce e, consequentemente, o aumento da chance de ficar curada dessa doença. O Brasil, tratamento no Brasil, que resultados a gente tem? Estamos com números eficientes? Não estamos? Precisamos melhorar? Infelizmente, ainda nós precisamos melhorar. Comparado com os países já desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, a nossa capacidade de curar as mulheres, infelizmente, ainda é inferior a esses países. Nós estimamos que nos Estados Unidos, na Europa, a chance, o número de mulheres que ficam curadas após o diagnóstico é da ordem de grandeza de algo entre 80% e 85%. E aqui no Brasil a gente está algo em torno de 60%, isso em grande parte... Mas isso se deve a quê exatamente? Isso em grande parte porque lá a realização de mamografia e screening é muito mais intenso, então o diagnóstico é feito numa fase bem mais precoce quando comparado com aqui no Brasil. Então ainda a gente tem que caminhar um pouquinho em relação à busca ativa e o diagnóstico precoce dessa doença. Para a gente encerrar, deixa o seu recado para a mulher e cuidar do corpo com a melhor forma dela fazer. Por favor, doutor. A melhor maneira de cuidar do corpo é ter hábitos saudáveis. Então, praticar atividade física, manter uma dieta equilibrada, manter-se dentro do peso, procurar fazer os seus exames de acompanhamento, os seus exames de screening, ter a confiança e ter um bom médico ao seu lado fazendo o acompanhamento. Então, diagnóstico Sem precoce. Dúvida nenhuma, essa doença em fases precoces tem uma taxa de cura extremamente alta, em torno de 95%. Mulheres que são diagnosticadas em fases iniciais de doença têm uma chance enorme de ficarem curadas. Então, sem dúvida nenhuma, deve ser buscado e deve ser investigado e quando encontrado, sem dúvida nenhuma, tem uma grande chance de ficar curada. Certo, doutor. Eu conversei aqui com Carlos Henrique dos Anjos. Ele é oncologista, especialista em câncer de mama do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.